Boa tarde. Estamos iniciando o nosso encontro, o estudo do livro Céu e Inferno. Estamos no capítulo 5 e na parte que diz sobre os espíritos suicidas. E hoje vamos ter esse primeiro depoimento, François-Simon Louvet. Então, vamos iniciar. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó vácuo, ó espaço, despenham-me, caio, morro, ocultam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice. E foi por isso que me habituei beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando termo relendo, e para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Ele continua vendo a cena, né, do suicídio que ele cometeu, e ele está descobrindo agora que ele estava próximo do final da vida. Então, ele cometeu o suicídio quando já estava muito perto a hora da sua morte, né? Algum comentário que alguém queira fazer? Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Né? Ele já está sufocado, ele está cansado, né? E pede, né? Por que mais ainda, né? Sofro. Não será isso o bastante? Se eu tiver a fome em vez deste sofrimento, mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilareis em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Interessante também, né? Aí ele pede que oreis, que oremos por ele, porque, com certeza, a oração é o pão da alma, né? Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão e sabereis quem fui. Orai por mim, François-Simon Louvet. Aí vem uma orientação, né, gente? O guia do médium. Este que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz
que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua existência, à sua triste provação. Atirou-se da Torre Francisco, aqui tem uma Francisco I, talvez, no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça e com isso tereis feito obra meritória. Então, gente, dá para a gente perceber, né, que o quanto que a oração é importante, né, gente? O quanto que é preciso orar, né? Aí, ó, acabamos de ver aqui alguém pedindo orações. Imagine nessa situação que estamos, quantas e quantas almas não sabem nem que partiram, né? Essa quantidade de pessoas morrendo, com certeza a oração ajuda, né? Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, a seguinte nota oficial. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo a despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor a embriaguez o arrastara ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Lovitch. O corpo foi transportado para a casa de uma das suas filhas, à rua de La Cordeire. Tinha 67 anos. 6 anos fazia que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. E eu trago a seguinte questão, né? Porque muitos de nós, lendo ou vendo uma notícia, fica penalizado, mas muitos de nós também somos, talvez, suicidas inconscientes, né? Vou trazer essa reflexão para a gente pensar. Com certeza, a imprudência no volante, o estresse, a ansiedade, a má alimentação, os vícios, tudo isso nos leva a um suicídio, a diminuição do nosso tempo de vida na Terra. Então, vamos pensar um pouco. Algum comentário? A Terra, o vácuo, horroriza-o. A perspectiva da queda, e isso há 6 anos.
Quanto tempo durará tal estado? Ele não o sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com suas chamas? Quem revelou e inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever, como outros o fazem de suas alegrias. E fazem-no, muitas vezes, espontaneamente, sem que nele se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Mãe e filho. Algum comentário até aí que alguém queira fazer? Me chamou a atenção o tempo, né, que ele está vivendo, revivendo esse episódio do suicídio dele, e a gente vê o desespero, a aflição. Não dá para a gente imaginar. O que me veio à mente foi sobre a questão do inferno, né, aquele que a gente aprendeu na igreja. Às vezes vem até uma pergunta, será que não era preferível estar no sofrimento, no tormento do inferno, ao invés de estar sofrendo isso que ele está sofrendo, já pensou? E pior de tudo ainda, dele saber que o fim dele estava próximo, quando ele cometeu o suicídio, né? Não dá para imaginar esse desespero que a pessoa fica relembrando, essa fita, né? E fica passando Sim. direto. Que sirva de alerta para nós, como você mesmo disse, Celso. É fácil a gente ver o suicídio no outro lá, assim, né? Mas a doutrina sempre chama a nossa atenção para o suicídio indireto. A gente tem que refletir bastante, aproveitar a dica. Eu penso que o nível de estresse, de ansiedade, causa muitas doenças graves, né? E isso também é, né, uma causa, né? Isso é bem lembrado. Se a gente for lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele comenta as causas atuais das aflições, né? Nós geramos as nossas aflições. Então, vira uma bola de neve. Muitas vezes o estresse, por conta de correr atrás de dinheiro, por conta de aparentar o que não é, só para dar uma satisfação para a sociedade, por aí vai, né? O leque aí é muito intenso. Agora, hoje a gente vive uma outra situação, que é um outro tipo de estresse, que se a pessoa não tem o verdadeiro significado da vida, fica completamente perdida, né? A gente vê, tá aí, os exemplos estão aí, infelizmente, ao nosso redor. Isso. Ô Celso, Oi. o que eu acho interessante é que ele já fazia 6 anos que estava nesse sofrimento, e ele tinha consciência que ele estava tão perto de desencarnar e foi cometer o suicídio. Como é que ele tinha essa consciência que ele estava perto de morrer? É interessante isso daí. Né? Ele teve essa consciência depois que ele morreu. Justamente. Por isso que eu acho que é interessante. Depois que ele morreu, ele saber que ele estava próximo da morte e cometeu o suicídio. Que ele podia ter, no caso, podia ter esperado um pouco mais, que ele teria morte natural. Ele tem essa consciência mesmo, depois que ele morreu, está nesse suplício, né? É interessante a gente pensar também na seguinte questão: ele era um alcoólatra. Então, de qualquer forma, ele ia ser considerado um suicida. Claro que ele não teria abreviado tanto como o caso que ele fez, mas ele ia ser considerado suicida de qualquer forma, né? Sim.